Eu sou Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 21 de novembro de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 2 horas da tarde na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e hoje estou aqui com o Rodrigo Marchioli, advogado e professor do curso de Direito, e Alexandre Daibert, engenheiro formado pelo ITA, empresário, voluntário e docente da Consecutivos. E todos somos pesquisadores da Paradireitologia, né? Boa tarde, gente. Estamos ao vivo no Facebook Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI, anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Aqui online já está a Marilza de Andrade nos assistindo agora à distância, né, que ela está viajando. Boa tarde, Marilza. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam os compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento da sua evolução, entrosada à evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes para direito e para dever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo o que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. O tema de hoje é dissidências e recomposições. Esse tema foi escolhido para a visita aqui do Alexandre Daibert com base num artigo que ele já publicou em 2015, que a gente está liberando agora o link aqui no link do Facebook. Então, pode começar, Rodrigo. Bom, Alexandre, primeiro, boa tarde, né? Acho que sua presença aqui é muito, muito boa. Acho que a gente vai poder explorar vários assuntos relacionados à paradireitologia que tem tudo a ver com a sua pesquisa. Eu posso fazer perguntas livremente? Pode, fica à vontade. Vamos seguir algum roteiro? Não, o roteiro é só propósito. Tá bom. Alexandre, me fala uma coisa. Você, não sei se provavelmente quem está nos ouvindo não sabe, né, da sua história. Alguns devem saber, mas outros não devem. Mas você tem uma história de dissidência do militarismo, né? Você fez parte, num determinado momento, né, do militarismo, das Forças Aéreas, e por algumas experiências que ocorreram com você, você acabou optando por fazer essa dissidência. No Paradireito, a gente estuda muito a questão do fluxo, né, do fluxo do cosmos, que é regido dentro de uma cosmoética, e que a gente pode perceber pelas sincronicidades, né? Isso está no conceito do Paradireito. E aí eu queria que você relacionasse isso, a sua experiência de dissidência com o fluxo, porque, claro que quando a gente faz uma dissidência, tem sempre um choque, né, um conflito, uma ruptura, isso é normal. Mas, ao mesmo tempo, quando ela é a maior, né, quando ela é maxi, a gente entra num fluxo mais evolutivo. Então, eu queria que você me relatasse, assim, dentro da sua casuística, esses fluxos e contrafluxos, quando é que você identifica que é o fluxo do cosmos, quando é que você identifica que é um contrafluxo, como é que é essa interação de tudo isso? Tá bom. Inicialmente, antes de mais nada, né, dar uma boa tarde para vocês aqui, boa tarde para os ouvintes também, agradecer pela oportunidade de estar trazendo esse tema para discutir.
Eu acho interessante dar uma contextualizada breve, assim, o que mais ou menos, eu fui militar por um tempo, né, eu formei, fiz formação dentro da aeronáutica, né, na parte de engenharia, formei como oficial, né, formei como primeiro tenente, e eu era, então, oficial da Força Aérea, né, nessa área oficial engenheiro. É interessante essa questão de fluxos e contrafluxos, né, que quando a gente está fora, assim, do fluxo mais evolutivo e da programação existencial, você começa a perceber de alguma forma aquilo começa a reverberar em cima da gente, e a gente vê que tem alguma coisa que está errado, né? No meu caso, foi um pouco tempo depois que eu formei, eu comecei a estudar, eu fui fazer eu já estudava um pouco assim de conscienciologia, mas por conta própria e tudo. Eu fui fazer um curso do IPC lá em São Paulo, e algumas coisas que eu vi mexeram muito comigo. E inclusive a questão assim de algumas coisas que podem parecer até banais, alguns conceitos assim de leis. Eu lembro de ler na época o manual do Proexis, né? Um capítulo que tem sobre as leis racionais da Proexis, né? E lá tinha um comentário assim que é uma coisa lógica, até básica, mas que para muita gente pode ser uma coisa até banal, assim, evidente, mas na época me impactou muito. Falava assim, eu era militar, gostava muito de ser militar, estava relativamente bem encaixado ali naquele contexto. Aí eu li falando assim, não faz parte da Proexis de ninguém matar outra pessoa, né? Aí Meio óbvio mesmo, né? é óbvio, né? Hoje em dia eu acho óbvio, né? Mas na época para mim não era óbvio. Na época, como era militar, eu tinha uma série de valores que às vezes, por exemplo, Podia ir para a incluir guerra pode ser necessário, pode ser uma economia de males, e que Forças Armadas era necessário, e que às vezes polícia tinha que matar por uma necessidade de serviço, por exemplo. Então, para mim, aquilo foi impactante. Uma lei racional do projeto foi impactante para mim. Aquilo me causou um conflito que aí eu comecei a ver que talvez eu pudesse, assim, né, dentro daquele negócio da carreira militar, não estar ali tão alinhado com a tal da programação existencial que eu tinha começado a estudar naquele momento, né? A partir disso eu comecei a ter outras vivências e comecei a aumentar um pouquinho a lucidez também, até expandir o parapsiquismo, e eu comecei a ver que o ambiente de serviço era um negócio meio pesado, tinha muita consciência parapsicótica, ou seja, que já dessomou e continuava indo para lá, e aquilo pesava o ambiente, e tinha muita ideia que não era lá muito positiva, e aquilo começou a causar problema para mim, uma série de incoerências, coisa que a gente vai vendo ao longo do tempo, né? E depois de um tempo, assim, eu comecei a entrar num processo até de depressão, uma coisa pesada, assim, por conta, né, dessa situação toda. Foi até um momento, assim, de eu chegar, decisão, não, tem que dar um basta, eu preciso ir embora, eu vou precisar dar uma realinhada. Saturou, né? Chegou num ponto de saturação. Saturou. Mas justamente que aquela coisa começa a vir contra você, né? Às vezes tinha alguns posicionamentos que causavam problema ali dentro, né? Trabalhava com questão de segurança de voo. Eu não vou entrar aqui em tanto detalhe, mas às vezes
tinha interesse da cadeia de comando que estava ali um pouquinho contra a questão mais ética, Uhum. segurança e tal, aquilo acabava causando problema também, né? Uhum. Aí vi, não, olha, eu acho que eu tô no lugar errado aqui. Pensando bem, né? Pensando bem, eu vou ter que dar um jeito. E foi muito interessante, porque a partir do momento que eu que eu me posicionei para poder sair, logicamente teve uma pressão grande em cima, tá? Uhum. Mas eu fui tomando algumas atitudes para poder sair da forma mais limpa possível, sem deixar rebarba, assim. Eu acho que isso tem muito a ver com o fluxo do cosmos, né? Uhum. E aí tua condição melhorou a partir dali. Eu pergunto isso só para aproveitar o gancho, porque é uma teoria, né, dentro do paradireito, de que quando a pessoa está dentro do fluxo, a vida dela flui, né, literalmente, e ela sente um bem-estar com isso, ela melhora. Então isso é do ponto de vista teórico, na proposta é assim. Eu estou te perguntando justamente para ver se a gente tem mais um caso, né, mais um precedente, vamos dizer assim, na nossa jurisprudência, né, para confirmar essa teoria, porque eu tenho minha experiência, né, Madalena tem a sua, cada um tem a sua. Mas eu queria saber na sua, Alexandre, se confirma essa teoria também. Sim, confirma, sim. O que acontece quando eu me posicionei para sair, mas aí que tá, eu me posicionei para sair e eu tinha essa noção até, que se eu me posicionasse e quisesse meio que pegar alguns atalhos, uns jeitinhos, aquilo ia dar na minha cabeça, né? Então eu tinha uma noção muito séria, assim, preciso sair, mas eu preciso sair de uma forma correta, que ninguém possa vir e criticar isso depois e apontar o dedo aqui, olha só, mas você fez isso aqui, ó, tá errado. Então, assim, nessa condição tinha uma situação por eu ser oficial, tudo tem a questão legal, em que você saindo antes de 5 anos de formado, eu estava saindo com menos de 1 ano de formado, eu já tinha decidido a decidir, você precisa pagar uma multa, né, que é por questões de custos aí, de indenização, e aí tinham vários casos, eu pesquisei vários casos, eu vi que muita gente tomou na cabeça, muita gente não conseguia sair, muita gente ficava preso mesmo, dependendo da forma que a pessoa fazia, ela startava um processo de crime de deserção, então é coisa... Podia até ser preso mesmo, sim, não só a prisão... vinha ser financeira, militar, né? Eu vi casos que aconteceu isso, tá? E também tinha muita arbitrariedade envolvida, mesmo às vezes a pessoa fazendo tudo certo, a pessoa tomava na cabeça. Então, eu vi que o negócio era assim, não, mesmo fazendo tudo certo, tem uns que ainda dão um problema sério, né? Então, fazer tudo mais certo ainda do que para não entrar numa coisa de jeitinho anticosmoética, né? Então, havia lá um valor, uma dívida, na época era coisa de R$170 mil que eles estavam cobrando, não tinha dinheiro para pagar, mas eu consegui um auxílio de uma pessoa que já tinha um ex-oficial bombeiro, que ele já tinha tirado mais de 100 oficiais, conseguido fazer esse processo inicial de saída para discutir esse valor depois, né? Então, aí deu tudo certo nessa situação, eu fui pesquisando, e foi um trabalho de pesquisa muito grande que eu tive que fazer, né? E depois, num segundo momento, teve um processo dessa cobrança desse valor, que aí tem uma série de arbitrariedades, de cobranças que eram ilegais, abusivas,
E eu conheci casos de pessoas que pagaram R$ 5.000 e pessoas que pagaram 300, 400 mil reais e foram obrigadas a pagar mesmo, não teve como. Uhum. Então era também, o resultado era totalmente imprevisível, aleatório, meio assim mesmo. Mas eu sempre tomei posicionamento que, olha, eu vou pagar, eu quero fazer o que é correto, só quero pagar o valor correto, não o que esteja aí a mais na conta, que seja extorsivo, abusivo, porque eles também utilizavam esse valor aí naquela época, eles utilizavam esse cálculo como uma forma de punir a pessoa que estava saindo, né, que tem aquele Chantagem, né? senso, para dar, assim, exemplo para as pessoas não pedirem não baixa. sair, né? Então era uma coisa com viés punitivo, então colocavam várias coisas arbitrárias no meio do cálculo para a pessoa ficar meio, assim, criar problema para a pessoa. Né? É porque é como se fosse um financiamento para uma graduação, né? Que você não pagou bolsa, durante né? 5, 6 anos. Então, aí vinha também os juros conforme eles achassem que era pertinente, né? Mas aí, acontece, eu estudei muitos casos, entrei em contato com, tinha assim grupos, né, de pessoas que estavam na mesma situação, mas aí mais de uma centena de pessoas que tive contato, que estavam em situação semelhante, estudei, comecei a ver com alguns advogados como é que poderia fazer, e eu comecei a ver também que se eu deixasse na mão de um advogado, ia ser muito difícil fazer o que eu estava querendo fazer, porque geralmente o que me era proposto é tomar um caminho mais fácil, ou um caminho que fosse mais fácil ganhar o processo. E não era meu objetivo ganhar o processo, meu objetivo era só que o processo fosse justo, e com o devido peso, a devida medida do que é justo, e era até... E na época foi até difícil encontrar algum advogado que entendesse o que eu estava falando. Aí eu vi que, não, eu acho que eu vou ter que estudar, eu vou ter que construir minha defesa, porque as pessoas não entendem muito o que eu estou falando. Eu quero uma coisa justa. Você não queria se furtar da sua obrigação, né? Você queria cumprir a sua obrigação. Só que de uma forma correta, né? Sim, exato. Sem também ceder a um nível de abuso, de excesso também. Então, nessa questão, comecei a estudar vários processos, estudei lá, pelo menos uns 50 processos estudei, comecei a aprender direito também, para poder construir a defesa. Aprender nessa vida, né? Ou reaprender, né? Questão de direito para poder... Porque não qualquer um que faz isso, Não né? é? Não é qualquer um. Tô aqui também na época eu estava também estudando, em paralelo eu estava também estudando para concurso público, como eu fiquei sem trabalho, né? Eu comecei também a estudar para concurso público, também veio em paralelo, mas aí... eu comecei a estudar muito também essa parte que era mais para fazer minha defesa, que alguns meses em função desse trabalho de construir uma defesa própria, que eu não encontrei ninguém que pudesse fazer isso para mim também, que eu pudesse pagar. Depois eu vi que foi muito importante eu mesmo fazer, eu mexer com as minhas energias, com minhas coisas. Depois... Quando eu entrei com essa defesa nesse processo, aconteceu uma coisa muito interessante, que o processo não chegou nem a ser julgado, a União, na época, a AGU, eles simplesmente pegaram o que eu aleguei e falaram que está tudo certo, e aceitaram a defesa que eu coloquei antes do julgamento. Não chegou nem a julgamento. Não chegou nem a ser julgados. Eles vieram com processo de cobrança, eu entrei com a defesa e falaram, não, a gente aceita tudo que você está colocando aqui. Que bacana. E
não sei se coincidência ou não, não sei se foi usado como base, mas depois todos os pontos que eu coloquei ali, um pouquinho tempo depois, os regulamentos internos da FAB que regulavam esse cálculo das dívidas dos oficiais, ele foi completamente revisto exatamente nos pontos que eu pedi ali, né, no processo. Então, eu não sei se eles pegaram ali do que eu coloquei ou se foi uma coisa em paralelo, eu não tenho como saber, mas foi algo sincrônico, no mínimo. Que bacana. Pode não ter a ver com o que você colocou, mas tem a ver com o momento, né? A O momento era sincronicidade propício. pelo menos existiu. Tem a Eu ver não com o sei se movimento também que você Sim. fez. Né? Vamos ver a pensata para o intervalo? Sim. Então, nossa primeira pensata é o seguinte, fala assim: todo corpus ideológico apresenta dissidências e tal reação é salutar e se deve à liberdade de expressão. Ocorrem dissidências na politicologia, na religião, na ciência, na psicologia e até na conscienciologia. A melhor das dissidências é aquela maior, ou a mega dissidência, com o objetivo evolutivo de ampliar os princípios cognitivos anteriores. A pior das dissidências é a menor, ou mini dissidência, com objetivo regressivo que piora o contexto em vigor. Então, nesse caso aqui a gente vê que a dissidência ela pode ser em vários âmbitos, né? E a gente pode ser positiva e pode ser positivo ou né? negativo, exatamente. Muito bacana. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 2 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, Rodrigo Marchioli e Alexandre Daibert sobre o tema dissidências e recomposições. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. 13h25. Pronto para curtir as belezas do nosso litoral com muita energia? Então veja no aplicativo da Copel se a conta de luz da Casa da Praia está em dia e aproveite a nossa rede com mais de 1.000 pontos credenciados para o pagamento. Se precisar pedir a religação, não deixe para a última hora. E ao chegar, elimine focos de água parada no imóvel. Afinal, o mosquito da dengue não tira férias. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 2 horas da tarde. Acabamos de ver aqui que em Foz faz 41 graus. Eu sou Maria Madalena. Estou aqui conversando com Rodrigo Marchioli e Alexandre Daibert sobre o tema dissidências e recomposições. Rodrigo. Então, Alexandre, conta pra gente agora um pouquinho desse artigo aí que você escreveu, que tem a ver com isso que a gente está falando, e fala pra gente sobre a decisão de destino, né? Que, bom, a paradireitologia, basicamente, ela é um conjunto de conhecimentos, né, de saberes, que a gente amplia a nossa cognição sobre a evolução e tem condição de tomar melhores decisões. Assumir responsabilidade também. E assumir responsabilidade, né? Na medida que eu tenho mais conhecimento, mais informação de como é que a evolução funciona, eu assumo uma responsabilidade maior, porque eu estou vendo melhor as coisas, né? Sim. Então, explica pra gente como é que é esse conhecimento
da evolução, como é que a evolução ocorre e a tomada de decisão e essa decisão de destino, né? Essa decisão que muda o rumo da nossa vida. É interessante estar falando a respeito da escrita, né? Da escrita do artigo. Na verdade, o processo de dissidência, eu poderia dividir ele assim em fases, né? Uma fase em que eu me posicionei intimamente, olha, eu vou tomar essa decisão. Outra parte que eu comecei eu entrei com o meu pedido de baixa do serviço ativo, né? Outra parte que eu comecei a enfrentar, consegui sair, consegui parar de usar a farda, vamos dizer assim. Uhum. Só que isso é um pouco gradual, porque durante pelo menos uns 2, 3 anos, perdão, depois de uns 2, 3 anos que eu já havia saído da Força Aérea, eu ainda tinha muito sonho, muita coisa que eu era militar, que eu estava de farda, que o pessoal estava correndo atrás de mim. Tinha algumas projeções aí semiconscientes, tudo, né? E quando eu falava do assunto, aquilo ainda estava mal resolvido, aquilo ainda pesava. Então, assim, ainda estava muito mal parado, ainda estava meio sujo o processo, né? Eu fui fazendo alguns cursos, foi pedindo ajuda de várias formas para poder eu limpar, eu me reconciliar com esse processo, eu ficar bem, até para poder assistir isso de uma maneira mais séria, né? E o processo, quando eu decidi escrever sobre isso, foi também uma outra fase para eu dar mais uma camada nisso e vincar e fixar isso de uma maneira mais séria. Eu demorei mais de 1 ano para conseguir escrever esse artigo, porque toda vez que eu ia sentar para escrever, me vinha autoassédio, vinha pressão externa também, vinha com a CX em cima de mim, e eu não conseguia sentar para escrever, eu começava a passar mal, tudo. Aí foi umas 2 chamadas de trabalhos, assim, que eu tentei enviar esse artigo, eu não consegui, porque eu não consegui terminar o artigo. Uhum. Até esse da Apex, que aí eu consegui, eu peguei um fluxo, assim, positivo que eu tava, um momento ali de premier, né? Uhum. Que às vezes a gente desencadeia e a gente consegue produzir mais. Uhum. Eu peguei e escrevi ele em foi uns 3, 4 dias que eu demorei para escrever, mas eu escrevi ele todo de uma vez, assim. E isso parece que vincou, de alguma forma, esse processo de dissidência, inclusive em termos de multidimensionalidade, né? Porque a escrita é um posicionamento muito mais sério, né? E você apresentar publicamente, é uma forma que eu estou apresentando aqui, aberto para o Facebook, né? Sobre o assunto. E vai ficar gravado também. Vai ficar gravado, que eu acho ótimo. Então, eu tive a oportunidade de apresentar no primeiro congresso de proexologia, depois no curso que é o Balanço Existencial, já tive algumas outras oportunidades, coisas que de vez em quando parece que volta. Então, assim, é como se essa escrita aqui para mim fosse um marco proexológico importante, que vincou e vinca para alguns grupos de assistência mesmo. Então, assim, recorrentemente, em termos de dinâmicas parapsíquicas, por exemplo, complementariam, pessoas às vezes que nem conhecem, caso percebem, às vezes, situações muito semelhantes, pessoas em situações muito semelhantes a que eu passei sendo assistidas, assim, oficiais, já perceberam, assim, situação de um oficial novo, lá em outro país, lá no meio do Oriente Médio, com uma preocupação muito parecida com aquela preocupação que eu tinha.
Então, assim, a gente às vezes não tem muita noção, mas a repercussão que o nosso posicionamento dá, e chama de efeito halo, né? Todas as nossas conexões, que são multiexistenciais, isso reverbera muito, né? Isso aí é muito E sério. a palavra que me vem assim, que sintetiza isso, é o posicionamento, né? É. Aquele princípio do posicionamento pessoal, né? O PPP, como a gente fala. E é o posicionamento cosmoético, né? Aliás, está até aqui uma frase que eu coloquei aqui no artigo, né? Uma frase enfática. O autoposicionamento da consciência marxista-dissidente, quando sentado na cosmoética, esse é um detalhe sério, né? Pois é. Repercute multidimensionalmente, propiciando a abertura de caminhos e a superação de obstáculos proexológicos, aparentemente intransponíveis. Então, essa abertura de caminhos que eu acho que é um negócio muito sério também. A partir da cosmoética, a partir da questão da pessoa assumir, pagar o preço, lei do maior esforço, né? Que a gente fala, a coisa começa a se abrir mais para ela, né? Em termos de evolução, aí a tendência é melhorar. Deixa eu aproveitar, então, perguntar uma coisa. Você falou, en passant, aqui de uma possível vivência em outra vida, de já ter isso acontecido, você já ter se visto nesse contexto, né? E aí me ocorre muito a questão da seriexialidade, né? Que é a gente, enquanto consciência, a gente está submetido a essa lei, né? De que nós temos várias existências para que a gente possa evoluir, porque é impossível evoluir numa vida só, numa existência só, a gente atingir, vamos dizer assim, uma condição de evolução máxima, né? Que a consciência pode proporcionar. Então, me fala um pouquinho, depois eu vou tratar desse assunto e depois a gente já vai engatar na outra pergunta que está aqui na nossa pauta, tá, Madalena? Pode ficar tranquila. Me fala uma coisa, como é que você vê essa relação das recomposições grupocármicas com a seriexialidade? Porque, como eu falei, a seriexialidade é uma lei, né, que é uma das leis do paradireito, que compõe esse arranjo evolutivo, né? Então, se não houvesse essa lei, seria muito difícil, né, ocorrer. Sim. Imagina, como é que a gente ia se recompor com as pessoas, todas as pessoas que a gente se relacionou, que seja numa vida, né, a gente se relaciona, nossa lucidez. melhorar, ficar aquela coisa limpinha 100%, se não tivesse várias vidas. Então, eu queria acho, aproveitar esse gancho para você falar um pouco sobre isso. Por acaso eu gosto muito desse assunto, que aí dentro da minha especialidade aí, que essa pergunta que eu fiz ficou até sem graça. Que é a questão da serexologia, né? Sim. Em termos de lei, né? Em termos de lei de funcionamento da serexologia, das múltiplas vidas, a gente tem um assunto que é a questão do curso grupocármico, que a gente vem em termos de múltiplas vidas, né? A gente passa, às vezes, comete ali alguns delitos, vamos dizer assim, delitos que às vezes você pode estar até dentro da lei, mas está cometendo um delito em relação à cosmoética, né? Então você pode criar o que a gente chama da interprisão grupocármica, né? Por exemplo, no caso do militarismo, né? A pessoa, numa vida, ela foi lá, trabalhou muito a favor daquilo, ajudou a construir estruturas legais, de dificultar oficiais, reforçou um holopensene, sair, né? Sim. Quando eles quisessem sair. Sim. Então, reforçou aquele holopensene, ajudou a criar aquilo, e daqui a pouco passa uma vida, passa outra, a pessoa começa a ver que, poxa, aquilo lá talvez não seja o ideal, né? Se ela simplesmente não vai, eu acho que não é ideal, tchau, gente, e vai embora. Porque todas aquelas pessoas que têm conexão, aquilo acaba vindo em cima dela, né? Que aí entra no que chama da fase da vitimização. Ela passa por um período de vitimização, que aquela máquina que ela de alguma forma construiu vai contra ela,
a partir da vitimização, ela entra numa fase de recomposição, que ela começa a, de alguma forma, ajudar aquele povo que faz parte do grupo dela, faz parte da história evolutiva dela, até ela conseguir ali se libertar, né? Mas ela tem que trabalhar de alguma forma a ajudar a desconstruir. Em termos evolutivos, isso tem muita lógica, né? São leis de série X. E quando a gente vê esse processo, ele ocorre sempre dentro daquela temática, daquele holopensene, então, que está envolvido com o passado dela, né? Então, se eu pegar para estudar aí, no meu caso, eu tenho uma questão de militarismo, uma questão de direito, essa é a mistura desses dois holopensenes, que acabou um processo de vitimização nessa vida, que eu acabei também, de alguma forma, iniciando um processo de recomposição, né? Uhum. Em termos de lei de série X e paradireitológica, é bastante lógico eu pensar que eu devo ter envolvimento de outras vidas com esse holopensene jurídico, militar, então, seja no âmbito mais da caserna mesmo, seja no âmbito, por exemplo, da interseção da política com o militarismo, por exemplo, pode ser, que de alguma forma ajudou a construir leis nesse sentido, seja no Brasil, seja em outro país, né? Uhum. É uma questão lógica que a gente coloca aqui, né? Aí, em termos de pesquisa que eu tenho, em termos de passado, eu tenho algumas hipóteses que tem correlação com esse holopensene também, né? Mas aí aí cada um precisa se pesquisar no seu caso pessoal, né? Em termos das questões, vamos pôr assim, aquilo que pegou a pessoa, aquela vida, né? Que ainda tem ali um resquício de um holopensene mais complicado para ela, né? Uhum. Deve ter alguma coisa no passado que ela está aí iniciando o processo de recomposição, oportunidade evolutiva mesmo, né? E isso que você falou, Alexandre, é bem interessante da gente ponderar, porque tem duas relações que a gente pode fazer com o direito e o paradireito, né? Uma relação que a gente poderia fazer é que a gente aproveita estruturas e conceitos do direito para ampliar e explicar o paradireito. Isso está tudo certo, né? Agora, uma outra situação é quando a gente quer dar um nó no paradireito pelo direito, né? A gente quer usar o direito para dar um nó no paradireito. Então, é preciso saber separar essas duas coisas, né? E pelo que eu percebo da sua fala, você sabe muito bem a diferença dos dois, né? É claro que a baliza é sempre a cosmoética, né? Eu posso ler aqui, por acaso tem uma frase no artigo aqui que fala disso, ó. Diga aí. Os desvios do direito em relação ao paradireito ainda são expressivos, pois o primeiro se baseia na moral humana, o segundo na cosmoética. A consim que utiliza as ferramentas do direito apenas quando alinhadas ao paradireito tende a acertar mais, né? Então, assim, tem que se tomar cuidado com isso mesmo, Sim. Porque daqui a pouco, dentro do direito, é aquele negócio que eu tinha dificuldade quando eu fui procurar advogados e tudo, sem que querer criticar, cada um está no seu momento evolutivo, né? Mas a questão intrincada muito do direito intrafísico, que eu percebia muito com algumas pessoas que eu fui procurar, por exemplo, é a questão do direito. Então, assim, se a lei permite, ponto, né? A lei é assim, a lei deixa eu fazer isso. Pois é. Não expande além daqui. Mas aí é que entra justamente o ponto da seriexualidade, que ela é determinante para mudar essa visão, né? Sim. Porque a partir do momento que a pessoa vê que a repercussão dos atos dela se dão em outras vidas, né? Daqui para frente, ela começa a ter uma visão mais crítica sobre o direito, porque dentro de um sistema lógico, o direito funciona, né? Dentro daquela coerência interna do direito, funciona, está tudo certo.
a sociedade, pelo menos a sociedade daquele direito, não vai criticar outras sociedades. Podem criticar, assim como a gente faz de outras sociedades que têm a sua cultura, seus costumes. Sim. A gente critica o direito deles, eles também podem criticar o nosso. Mas dentro do nosso sisteminha aqui, está tudo certo, né? Mas quando a gente coloca justamente a lei da seriaxialidade, né, e da holocarmologia também, né, do karma, das consequências, né, dos nossos atos daqui para frente nas outras vidas, que isso começa a se relativizar. Essa suposta lógica, né, que existe dentro de um sistema jurídico, ela começa a se relativizar. Então, eu vejo que a seriaxologia, ela, e as leis da serialidade existencial, né, como você estava comentando, ela amplia a nossa visão, não só para relativizar essas condutas ou essas práticas mais espúrias do nosso direito, né? Isso eu posso falar que o direito, ele tem suas virtudes, mas também tem seus vícios, né? Embora seja uma das coisas mais avançadas que a gente tem, em termos de sociedade intrafísica, também tem seus vícios, a gente tem que admitir isso. Então, a serialidade, ela relativiza isso, e por outro lado, ela também, aqui é um outro ponto importante, ela também dá um fundamento lógico, né, porque pegando daqui para trás, né, de trás até aqui, e daqui para frente também, né, então, essa relação do tempo, né, com o direito, para direito, é bem interessante da gente pensar, né. Eu acho que o direito, em termos, se a gente pensar de história humana, foi fundamental para estruturar a nossa sociedade. Quando a gente teve períodos em que você tinha aí a questão do direito mais efetiva, mais funcional, isso aí você teve períodos de desenvolvimento da sociedade, de estruturação da sociedade bem mais sérios, né? Agora, hoje a gente só precisa dar um passo a mais para avançar nisso, né, em termos para trabalhar mais com a cosmoética, com o para-direito, né, que aí a gente vai muito além, que a gente vai ver a questão não só social, mas também parasocial, né, sim, etc. Vamos ler a pensar? Vamos ver a pensata. Agora, vamos ver o que ela fala aqui. Ó. Pensata número 2, do bloco 2. Quando você adentra determinada condição de assistência, torna-se participante do elenco, mesmo não sendo algoz nem vítima. O assistente é partícipe da interassistencialidade, mesmo estando neutro ou isento. Né? Quer comentar alguma coisa, Alexandre? Não, eu acho que está em cima do lance aí, né? A questão de você optar, a pessoa que está lá num processo de interprisão, a coisa bateu na cabeça dela, né? Ela pode sempre ter essa opção de se ficar no papel de vítima, sou vítima, e ficar cobrando eternamente, ou assim, 100, 200, 300 anos cobrando, né? Sim. Ou ela pode se voltar, virar um algoz, querer atacar, querer reivindicar, ou ela pode sair desses dois papéis e assumir a função de assistente, né? Isso é o ideal, isso é, pelo menos assim, que eu tento fazer hoje, né? Em termos desse holopensene aqui, né? Tentar mais ir para o viés da assistência e ver quem está precisando de ajuda, ver se o algoz também está precisando de ajuda e, né? E se colocar no papel de assistente, que acho que ajuda Fazer mais. o que precisa ser feito, né? Bacana. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 2 horas da tarde. Estamos aqui hoje discutindo o tema dissidências e recomposições. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. Natal Sonho Dourado 2019. Mais de 5.000 prêmios instantâneos no Raspou, Achou, Ganhou.
e cadastrando o código da Raspadinha no site da campanha natalfoz.com.br, você concorre a um Renault Kwid e a 15 televisores. Faça suas compras nas lojas participantes e concorra. Natal Sonho Dourado 2019. Prêmios que até o Papai Noel quer ganhar. Realização ACIF. Apoio Cicobi, Parque das Aves, Blue Park e Open Veículos. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até as 2 horas da tarde. Hoje estamos aqui conversando sobre dissidências e recomposições. Registro aqui a presença do William Roberto, a Nádia Géres Leão mandou um boa tarde e a Márcia Ram, coordenadora da Juriscons. Boa tarde, pessoal. Estou ligada no programa, excelente temática, parabéns. Obrigada, gente. Lembrando que as nossas pensatas, desde os últimos 2 programas, elas estão sendo publicadas durante a semana na página da Paradireitologia no Facebook. Então, se você perdeu alguma pensata ou quer refletir melhor, é só procurar lá na página da Paradireitologia no Facebook que você consegue ler com mais calma, tá bom? E aí, Rodrigo? Bom, vamos aproveitar esse contexto todo que a gente está falando e da escrita, né, que a gente fez a questão aqui para o Alexandre, e vamos aproveitar também que ele tem uma pesquisa sobre Alfred Dreyfus, né, que tem uma semelhança com tudo isso que ele falou e que a gente comentou até agora. Então fala para a gente, Alexandre, qual que é a da sua pesquisa aí com Alfred Dreyfus, né, quem não conhece, é um caso bem emblemático na França, que ocorreu na França, com um militar também, e a relação que você faz com o paradireito, né, se você conseguiria pegar algum ponto aí do paradireito para fazer uma relação. É interessante o caso do Dreyfus, né, conhecido como caso Dreyfus, né, a gente estava com um grupo grande aí que estava estudando isso, teve um curso recente a respeito disso. Foi um caso que ocorreu... Vou colocar o link aqui do Wikipedia para quem quiser acessar também. Tá. É um caso que ocorreu na França no final do século XIX, início do século XX, coincidentemente nesse holopensene aí, também jurídico-militar, né? Um caso de justiça militar em que um oficial, um capitão do exército francês, foi acusado injustamente aí de se envolver com traição e venda de informações na época para a Alemanha, né? É interessante essa questão, a gente esteve estudando mais a fundo esse caso, né? E eu estava estudando mais a questão jurídica desse caso, né? Que é a parte que mais me interessa, assim, né? Uhum. Não sei se eu tenho alguma relação direta com isso, assim, serexológico, mas possivelmente de grupo, assim, pelo menos tem alguma relação, tem. Mas o que é interessante é que ele entra no caso de vitimização não cavada, né? Ou seja, a pessoa, ele estava trabalhando, era um oficial do exército francês, estava fazendo tudo certinho, cumpria as obrigações dele, aí de uma hora para outra, ele é preso, acusado de alta traição, deportado para a Ilha do Diabo, aqui na Guiana Francesa, uma ilha isolada de tudo. Ele fica preso lá, sofre tortura durante
alguns anos, fica lá 5 anos preso, e o país inteiro se divide entre os apoiadores do Dreyfus, são os chamados Dreyfusar, e os anti-Dreyfus, que são os anti-Dreyfusar. Ele era um oficial, ele era judeu na época, né? Então tinha todo um contexto antissemita, de preconceito, e teve uma série de acobertamentos do exército de manipulação, de criação de prova falsa, de notícia falsa, e ele acabou sendo envolvido no meio dessa questão toda, sofreu tudo aquilo e meio que, pelo menos a gente vê numa vida só de graça, né? Uhum. E hoje a gente tem hipótese que ele esteja aí, isso aí trazido pelo professor Valdo na época, há cerca de 10 anos atrás, que ele tenha saído muito bem do processo, que ele tenha conseguido assistir muita gente envolvida ali, os ex-algozes dele. Na época, foi um monte de gente contra ele, foi vários ministros da guerra foram contra ele, dezenas de generais, dezenas de oficiais, pelo menos metade da população francesa foi contra ele, sem ele ter culpa nenhuma no cartório. E por ele ser totalmente inocente na história, isso está mais que comprovado, aparentemente hoje ele conta com uma condição de autoridade moral, que é o que estava falando, né? A pessoa, se você é vítima, você pode escolher ser vítima, ficar como vítima, falar, coitadinho de mim, ou ser algoz e correr atrás dos outros, perseguir, ou simplesmente você abrir mão disso e se tornar assistente. Parece que é a condição dele, né? Uhum. Ele mesmo em vida, depois de ser perseguido, depois de tudo que aconteceu, ele simplesmente voltou para o exército e continuou o trabalho dele, né? O que chama muita atenção. Ele nunca foi contra ninguém, nenhum algoz dele. Quanto tempo durou isso? Isso foi... Que ele foi preso e tudo mais, né? Foi cerca de 10 anos, até ele voltar pro exército novo, deu um bom tempo aí, mas o caso chamou muita atenção, né? Mas o que é interessante é essa construção da autoridade moral da pessoa que toma na cabeça, né? E ela escolhe o papel de assistente, mesmo assim, né? Uhum. Ela escolhe o papel de assistir os algozes, assistir as vítimas, e ele acaba ficando por cima em termos de cosmoética, acaba ficando por cima. Agora, essa vitimização não cavada que você falou, você quer dizer que a pessoa aparentemente não deu causa àquela situação, né? Pelo menos não naquela vida. Não naquela vida. E quando existe a possibilidade da pessoa cavar uma própria vitimização, assim, vamos colocar dessa maneira, para ela ganhar essa autoridade, ela se impor um pedágio? Aí podem ter sutilezas dessa questão, né? Porque uma coisa, a gente pode cavar coisa anticosmoeticamente, vamos dizer assim, uma pessoa que escolhe um caminho de ser mártir, e ela se coloca naquela condição para, às vezes, vir contra ela e ela virar Marte, né? E aí, contra o fluxo então, cósmico. não, aí é um processo negativo, tal, não é, eu acho que não é disso que formar a gente um tá falando. secto também, né? Mas, às vezes, a pessoa pode, por exemplo, ela se posiciona cosmoeticamente, de uma maneira correta, contra alguma ideia, contra algum ato anticosmoético, e aquele próprio grupo criminoso, vamos dizer assim, vem contra ela e acaba tendo um revertério, às vezes acaba dessomando com aquilo, acaba sofrendo alguma rebarba. Então, isso também poderia ser, de certa forma, considerado uma vitimização, assim,
não cavada, embora seja de tipo diferente, né? Acho interessante falar que quando a gente fala aqui dessas dissidências, a gente não está falando do crime na concepção intrafísica, né? Mas os ilícitos do ponto de vista evolutivo. E é interessante quando a gente faz esse movimento de sair dessa interprisão, né? Desse movimento que é contra-evolutivo ou anti-evolutivo, né? A gente precisa respeitar também o que a gente chama na conscienciologia, e o termo técnico é Zeitgeist, né? Ou seja, o clima, o espírito da época. Então, tem coisas que a gente consegue impor, né? Mas tem coisas que não é o melhor momento. Hoje a gente pode falar numa rádio, numa televisão sobre parapsiquismo, mas nem sempre foi assim. Então, a gente tem que respeitar esse momento para não se martirizar também. Né? Em algumas épocas isso poderia ser assim, quase que um pedido para alguém te matar, né? Então, assim, hoje em dia a gente está numa condição que a gente tem condição aí de mexer com isso. Se fosse, a gente está no Brasil, tal, dependendo, se a gente estivesse em outro país, às vezes não seria... Certeza. Então, a vitimização cavada seria também essa pessoa que não tem muita noção do contexto que ela vive. Ou até tem noção e faz para aparecer, para ficar marcado na história, né? Aí são os processos aí mais patológicos. Né? Se vitimiza propositalmente, né? Vamos comentar a última pensata aí? Sim, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Porque fala aqui o seguinte: a condição da vitimização pode ser, em muitos casos, real impulso evolutivo, né? Que era o que eu estava colocando, que não só a cavada que a pessoa não tem noção, mas que a pessoa tem um certo conhecimento, né, de causa. Quando a vítima não sente raiva nem guarda rancor, então também tem esse ponto. Então, a vitimização pode ser um impulso evolutivo quando ela não guarda raiva nem rancor, que foi o caso do Dreyfus, né? Que pelo que eu entendi, ele depois voltou, se reintegrou. Que eu não sei se ele deveria ser reintegrado. Isso é outro ponto que a gente poderia discutir. Aí é uma outra... Mas aparentemente ele não guardou raiva, né? Mas o que chama atenção lá no caso dele é justamente a questão intraconsciencial dele não... Aparentemente ele nunca foi contra, né? É interessante. E é um posicionamento mesmo intraconsciencial, né? Sim. Vamos, mais alguma coisa, pessoal? Olha, eu acho que daria pra gente ficar aqui. Eu tinha mais algumas coisas que eu queria falar. Mais umas 2 horinhas. Mais umas 2 horinhas, daria pra gente falar mais, né? Podemos fazer outro Podemos, também, né? Eu queria explorar mais essa serexologia, sabe, com o paradireito, que eu acho que ela é um fundamento importante. Relações aí da serexologia com paradireito. Sim, seria muito legal. Tá bom, bom, para quem quiser então pegar desde o início, a gente colocou aqui no Facebook, nos comentários, o artigo do Alexandre Daibert e o vídeo que o pessoal da Consecutivos produziu falando sobre os militares e o caso Dreyfus, né, para quem quiser pesquisar mais. Legal. Tudo bem então? Tudo bem. Alexandre, fica convidado então já para voltar para a gente ter a parte 2 da série Exologia e Paradireitologia. Agradeço aí a oportunidade. Uma boa tarde aí para os ouvintes. Obrigada. E chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa quinta-feira, 21 de novembro de 2019. Agora são 14h01. Agradeço a presença dos meus compassageiros Rodrigo Marchioli e Alexandre Daibert. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI. Se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdo do Paradireito volta na próxima quinta-feira às 13 horas. Até lá. CYJ 351 Rede